Sou eu, Gil. Jamila. Ah, é o Olá. Chico. É o Chico. Catulé. Mestre, Catulé do Rocha. Praça de Guerra. Ô, Catulé, Gil, Catulé. saudade. Diga aí, meu velho, tudo bem? Tudo bom, meu irmão? Então, vivo. Prazer, viu? Tá certo, obrigado. Agora eu quero lhe ver. Deixa eu mexer aqui pelo lhe ver também. Agora eu tô lhe vendo. Pronto. Pronto. E você me chamou de Luiz Fernando porque faz 2 minutos que eu falei que você ia me chamar de Nando. Gil, eu sei que você já conhece a Jamila, eu não sei se você conhece a Keina, não sei se Não, vocês a já gente se ainda conhecem. não se Não. conhece. Então, Não, tenho o não. grande prazer de lhe apresentar Keina Eleison, que está aqui conosco. Prazerzão. Pessoas todas, são 17 horas, é a hora em que entramos online. Eu vou agora perguntar para a Helena se estamos prontos. Oi, gente. Eu vou cuidar aqui da live. Prazer. Eu vou começar, tá bom? Pode começar. Ah, Gil, eu vou começar enrolando um pouquinho por 1 minuto para a gente esperar as pessoas chegarem online, dar aquele tempo de defasagem para todo mundo já entrar ao vivo. Eu vou Tá enrolar bom. contando um pouquinho sobre quem somos, onde estamos e por que estamos aqui. E depois Tá. a gente vai fazer uma rodada de apresentações, tá? Para a gente se conhecer um pouco mais. Depois começamos a nossa conversa. Conversar. Tá bom. Perfeito. O programa, Gil, ele se chama Transa Marieta, então é possível que me escape que vamos transar com Gil. Espero que isso não lhe incomode. Não me incomoda, não. Então, tudo jóia. Helena, podemos começar? Muito bem. Estamos online aqui. Bem-vindas todas. Estamos na nossa pequena sala virtual do Marieta, que é um espaço cultural muito pequeno, que fica em São Paulo. Ele nasceu em 2015 por iniciativa familiar minha, da minha companheira Helena, os pais dela, Bílio e Silvana, e Caio, seu irmão. Mas, desde então, o Marieta tem se ampliado e se transformado e tornou-se agora um centro cultural colaborativo, onde participam e trabalham diversas pessoas de idades diferentes. E hoje em dia, com o Marieta virtual, né, estamos obrigados a ter as portas fechadas, temos criado essa arquitetura virtual onde a gente se reúne para discutir com pessoas do Brasil inteiro. A gente, quando fechamos as portas, resolvemos criar programações não apenas para as pessoas consumirem cultura, mas para que elas pudessem fazer cultura, mesmo com isolamento social. Então, temos hoje mais de 150 pessoas que se reúnem todas as semanas para produzirem projetos culturais, discutirem sobre cultura, todas elas acreditando no nosso lema, que é a cultura salva, que é um lema que a gente pegou da querida Isaura Botelho, que imagino que Gil conheça. Isaura manda um abraço para você. E nós todos temos organizado, desde o começo da pandemia, esses momentos de conversa com pessoas que admiramos profundamente e cujas trajetórias têm influenciado um pouco a forma como enxergamos o mundo, como enxergamos a nós mesmos. E chamamos esse programa de Transa Marieta. É um programa de conversa, de entrevistas. Não tocamos essas entrevistas sozinhos, mas a gente compartilha a responsabilidade com outras pessoas cuja trajetória também nos inspira e são pessoas que admiramos e que achamos têm uma voz relevante no mundo cultural contemporâneo. A gente teve o prazer já de conversar com o Milton Ratum, com a Rigo Barnabé, com a Hermínia Maricato, com o Danilo Santos de Miranda, Ailton Krenak, Zé Celso. E hoje é uma grande alegria para mim dizer que transaremos com Gil em companhia de 4 pessoas maravilhosas: Chico César, Jamila Ribeiro, Keina Eleison e Luiz Fernando de Almeida. Eu não vou aqui agora ler as biografias de todos vocês, porque eu acho muito chato. Então a gente vai publicar a Bíblia, que é o currículo de cada um de vocês, no Facebook, para quem tiver curiosidade e não conhecesse os nossos convidados, vai estar lá
a biografia, mas eu gostaria que cada um de vocês e cada uma de vocês se apresentasse agora em 30 segundos, muito rapidamente. Em 30 segundos mesmo. E Gil, eu vou pedir no fim para que você faça o mesmo. Pode ser? Certo. Pô, claro. Maravilha. Então, eu vou dar um exemplo para vocês depois seguirem. Eu sou Giovanni, eu sou italiano, eu moro no Brasil há 7 anos. Desde que estou aqui, praticamente, dirijo junto com pessoas muito queridas esse espaço. Eu sou gestor cultural e eu faço isso porque eu acredito que a cultura é o alicerce da nossa sociedade e que só se discutirmos e trabalharmos a partir da cultura poderemos, talvez, pensar num dos melhores. Eu passo a palavra agora para o Chico. Francisco César Gonçalves, Chico César, cantautor do Sertão da Paraíba, de Catolé do Rocha. Isso, gosto de escrever, de cantar, de encontrar, de conversar, de ouvir Gilberto Gil desde sempre e para sempre. Agora eu passo a palavra para Djamila Ribeiro. Olá, boa noite a todas e todos. Sou Djamila Ribeiro, mãe, escritora, ativista, candomblessista, filha de Oxóssi com Inhansã. E agora eu gostaria de passar a palavra para Keina. Olá, sou Keina Leison. 30 segundos de mim é impossível sem falar de Heloísa e Carlos, meus pais, Amélia, Marcos, Isauro José, meus avós, do Rio de Janeiro, mas de família inteira do Nordeste, Paraíba, Maranhão, Bahia. Hoje sou diretora artística do MAN, sou curadora, mãe de Eloá e Calu, namorada de Lucas. Estou aqui feliz de estar junto com vocês e passo a palavra para Nando. Obrigado, é um prazer estar aqui. Meu nome é Luiz Fernando de Almeida, Nando. Eu sou arquiteto, contemporâneo do Abílio. Eu trabalhei com o Gilberto Gil no extinto Ministério da Cultura e é um prazer estar aqui nessa conversa com todos. Abílio. Maravilhoso. Abílio, falta você e depois o Gil. Não estamos te ouvindo. Agora Abílio sim. Guerra, Agora sou sim. arquiteto, sou editor e professor e gosto muito de orientar meus alunos. E passo para você, Gil. Bom, meu nome completo é Gilberto Passos, que é da minha mãe, e Gil Moreira, que vem do meu pai. Enfim, sou baiano de Salvador, mas fui criado no sertão até os 10 anos de idade. Portanto, a minha formação é muito da vida interiorana da Bahia. Depois capital, Salvador, depois Rio, São Paulo, aí todo mundo conhece a música popular brasileira, tal, aí a história é muito conhecida. Enfim, prazer enorme estar aqui com vocês todos. Muito bem, Gil. Muito obrigado por se apresentar. Eu vou passar a palavra para o Abílio. Eu vou tirar minha câmera nesse momento para a gente reduzir o número de pessoas aqui, mas eu vou voltar quando estiver próximo do fim para a gente terminar a nossa conversa. Desejo a todas vocês uma ótima transa e até breve. Obrigado, Giovanni. Tchau, gente. O Gil, eu morava no Rio em 76, agora eu estou em São Paulo. E eu morava na praia de Botafogo, passava todo dia em frente do Canecão e estava lá os Doces Bárbaros, numa enorme lá. Cartaz enorme. É, o cartaz lá. Hoje não existe nem mais o Canecão, tenho a impressão. De qualquer maneira, eu não consegui assistir o show. Eu não consegui porque eu não tinha uns trocadinhos para pagar, infelizmente. Quem diria que eu estaria hoje conversando com você? Enorme prazer recebê-lo aqui. A gente fez um pouco um esquema para aproveitar melhor a sua fala, devido ao tempo curto, e eu passo para a Keina, que vai fazer a primeira pergunta para você. Vamos esquentar os motores. Você está sem voz, Keina. Então. Voltei. Bom, boa tarde, Gil. Difícil ter o distanciamento e ficar tranquila aqui conversando com você, viu? Mas eu queria te fazer uma pergunta, especificamente num caráter bem pessoal, para te chamar para falar um pouco sobre a Festac 77. Tá? Porque a Festac 77 foi um evento muito celebrado pela minha família.
aconteceu antes de eu nascer, e meus pais falavam muito disso como uma dinâmica de mudança de intelectualidade mesmo. Que a de 66 foi super importante e potente, mas a de 77 tinha uma celebração maior e a sua presença no Festac era muito falada. Assim, né? Gil, Festac 77. E eu não encontro muitas coisas, eu queria uma troca sua em cima da Festac. Olha, o Festac foi uma iniciativa, no caso da Nigéria, com essa sigla, não é, derivada já de iniciativas anteriores. Você se referiu a 1966, não é, no Senegal, não é, sob a égide do Leopoldo Senghor, ali como grande líder político, intelectual e etc., convocando a negritude, enfim, aliás, dele, do grupo dele, essa expressão, para comparecerem a um grande encontro que, afinal de contas, se deu na Nigéria, levou muita gente. Eu me lembro que da delegação brasileira, o nome mais destacado que eu me lembro é da Elisete Cardoso, que foi, enfim, era a nossa grande intérprete, grande mentora não só da manutenção, da preservação da tradição do samba, da música brasileira, da música carioca, mas também uma aderente de primeira hora do movimento que veio se tornar a bossa nova e etc. Então, esse encontro do Senegal, de Dakar, foi um primeiro momento dessa iniciativa de reunir artistas, intelectuais e militantes do mundo inteiro, negros ou aderentes à causa negra, enfim. E, por alguma razão, se passaram 10 anos até que a versão seguinte fosse feita já na Nigéria, aí com talvez uma mobilização já mais ampla, com as experiências, digamos assim, também até com as próprias frustrações do primeiro encontro, quer dizer, de onde se esperava que muita coisa fosse gestada, fosse gerada, e não foi propriamente assim. Mas lá em Lagos, finalmente nos encontramos, éramos mais ou menos 50 mil representantes de todos os países da África, de todos os países da diáspora, e mesmo de alguns países que não se incluiriam nesse contexto da negritude, como a Argentina, por exemplo. Eu me lembro que uma mulher, uma artista branca, argentina, pleiteou a ida dela a Lagos e pediu para isso o apoio de muitos de nós, aqui no Brasil, inclusive, e esse apoio foi dado e ela acabou indo, acabou fazendo parte das várias delegações que estiveram lá em Lagos. E o meu disco Refavela é um disco que nasceu dali, nasceu daquele encontro. A palavra refavela, inclusive, ela remete a uma ideia de aglomerado habitacional, de conjunto habitacional que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, na época do governador Carlos Lacerda, exatamente essa coisa de transportar os negros periféricos, especialmente no caso do Rio, das favelas do Rio de Janeiro, para um lugar planejado, entre aspas, eu diria, porque o planejamento acabou sendo mínimo, mas, enfim, um lugar com arquitetura, com urbanismo, traços mínimos de uma arquitetura específica e de um urbanismo específico, enfim, para a constituição de uma comunidade
negra, com a recuperação, na verdade, esperada das comunidades negras extremamente pauperizadas nas favelas e etc. Eles queriam... A ideia era que essa pauperização, enfim, pudesse, ao longo do tempo, desaparecer. Então, Lagos me lembrava muito, a reunião lá em Lagos lembrava muito desse aspecto, favela carioca, por causa desses aglomerados. Nós tínhamos ali, a música fala, a música Ré Favela fala do negro que se arranca de um bloco do BNH, que é o tipo de habitação popular de projeto governamental, enfim, que foi proposto ali na década de 50 e 60 e tal, aqui no Brasil. E era tudo naqueles conjuntos habitacionais feitos ali em Lagos. Aliás, a ideia era de que depois do período de um mês de ocupação pelas delegações estrangeiras, aqueles apartamentos todos fossem, enfim, doados, dedicados ou vendidos, e havia várias formas de distribuição daqueles apartamentos para o público nigeriano, para o público de Lagos, enfim. E ali, aquele encontro, nós tínhamos intelectuais de todo tipo, grandes literatos, e Soyinka já participava daquilo, era uma espécie de liderança literária, enfim, já na Nigéria, e ele ali, e vários artistas de música se encontraram lá. O King Sunny Ade, que vinha dali da vizinhança, o Steve Wonder, que eu encontrei pela primeira vez lá, que veio dos Estados Unidos, enfim, e nós que fomos do Brasil, representações do candomblé brasileiro, Mãe Creuza e Clyde Morgan representando a dança brasileira-americana, a dança negra brasileira-americana, enfim, porque ele era estadunidense, ele é nativo dos Estados Unidos, mas residente na Bahia há muitos anos, tinha feito um trabalho magnífico de dança na Universidade da Bahia. Enfim, o ambiente de Lagos era esse. Ao mesmo tempo, essa espécie de gueto privilegiado que se instalava ali durante um mês, e ao redor daquilo, aquela baderna absoluta da cidade de Lagos. Aquela, você sabe bem, aquela dimensão caótica da cidade de Lagos, mas com toda a beleza daquilo tudo, aquelas pessoas, os ônibus, os para-choques dos ônibus com a inscrição Obabi, Olorum, Cosi, que quer dizer como Deus não há nenhum, que eu também coloquei numa música posteriormente. Enfim, esse era o clima, foi o clima de Lagos. Era uma tentativa de levar avante a proposta inicial da negritude, com aquela conceituação mais profundamente intelectual do Leopoldo Senghor e tal, ampliando para uma visão mais abrangente, popular, das artes populares, de toda a diáspora negra, enfim, incluindo o jazz, incluindo a música negra na Inglaterra, que começava a ter, enfim, representantes importantíssimos que ajudaram a construir a presença da música africana na Europa, enfim, nessa fase mais moderna. Enfim, foi um momento interessantíssimo. Lá Fela Kuti era o grande recepcionista das delegações. Ele tinha lá um pagode, né, um shrine, que podia ser considerado também como uma espécie de ashram, se quisermos.
Então era uma mistura de tudo isso, não é? Porque ali tinha a dimensão da religiosidade negra local, junto com a política, ele que era um militante político importantíssimo, defensor não só da sua comunidade, não só de Lagos, mas de toda a defesa de uma inserção mais profunda dos negros africanos na política nigeriana. E ele recepcionava a gente toda noite. Nós íamos para lá. Foi lá que eu conheci o Stevie Wonder, foi lá que eu conheci o King Sunny Ade. Estavam conosco muitos músicos e muitos intelectuais, bailarinos, bailarinas, dançarinos, enfim. Foi um momento importantíssimo, interessantíssimo. Não fora por outra razão, no meu caso pessoal, por tudo que veio, pelo próprio trabalho do Refavela e toda a coisa que resultou daquele momento lá. Eu tive o prazer de assistir esse show. Eu não assisti no Canecão, mas assisti Refavela, em São Paulo. Você falando aí, essa pergunta você já acertou na mosca, Ken. Tem muita memória aí. Eu me lembrei também de um nigeriano que me acompanhou, eu e a Silvana, num carnaval em Salvador, e ele entendia as músicas lá e eu e a Silvana não entendíamos, né? Então a gente teve uma inversão de quem estava em casa, né? Bem, pois é. Djamila, te convido a fazer a sua questão, por favor. Bom, boa tarde, Gil. Primeiramente, é um grande prazer ter a oportunidade de, mais uma vez, conversar com você. Semana passada, você estampou uma belíssima capa, né, na revista Elle, uma entrevista muito importante sobre cultura, a crise que estamos enfrentando devido ao projeto político, mas também por conta da pandemia. Falando um pouquinho da sua experiência como artista e como ministro também da cultura que foi, como que você enxerga esse momento que estamos vivendo e como se é possível pensar uma reinvenção, como é esse processo de resistência nesse momento de tanto ataque à cultura? Olha, eu acho que, além do fato de pensar uma mudança de situação, de condição da institucionalidade cultural no Brasil, é preciso trabalhar para esse objetivo, trabalhar com esse objetivo, fazer coisas como essas, por exemplo, como essa que nós estamos fazendo aqui, discutindo a questão, discutindo os elementos de inserção necessários, quer dizer, dos vários segmentos da vida cultural, quer dizer, como é que eles devem se inserir ou se reinserir em muitos casos, enfim, nessa dimensão mais protagonística da vida cultural, forçando, levando, estimulando o Estado a assumir os seus papéis, enfim, uma coisa que desapareceu pelo menos no que diz respeito ao governo central do Brasil, desapareceu o interesse político pela vida cultural do país. Quer dizer, nós estamos vivendo, isso foi o início da sua questão, você colocou muito bem isso, quer dizer, esse momento que nós vivemos agora, um momento que pode ser considerado de retrocesso, de retorno a uma tentativa de obscurantismo, quer dizer, de fortalecimento do obscurantismo, porque essa é a ideia, essa é a ideologia, essa é a vontade dos que lideram esse governo central hoje no Brasil. Então, a retomada mesmo de uma nova possibilidade, enfim, o retorno de uma certa luz deve ser objeto da luta mesmo, da dedicação de nós todos, enfim, incluindo aí todos os setores interessados em restauração da vida cultural no Brasil, incluindo nós todos
nessa luta, que em alguns aspectos é mais do que simplesmente uma luta verbal, intelectual e política, mas é uma verdadeira guerra, né, do ponto de vista da dedicação até dos nossos corpos, das nossas dimensões físicas, enfim, para tudo isso. Então, eu acho que é isso, não tem... esse status quo que se instalou é conhecido, já se sabe o que é, já se sabe o que representa, já se sabe quais são os objetivos, quais são os propósitos desse pessoal que se instalou no poder. Enfim, e a tarefa é removê-los de lá, na medida do possível, dentro da democracia, enfim, através do rodízio eleitoral, característico das democracias dignas desse nome. Então, temos que dignificar a democracia brasileira nesse sentido, enfim, evitar as manifestações golpistas, as manifestações contra o Estado brasileiro, enfim, de todo esse campo de militância política da nova direita, ou qualquer que seja o nome que se queira dar a esse grupo que está aí no poder. Então, é isso, é um permanente atividade em busca da restauração. É isso. Eu aproveito aqui para agradecer de público também algumas pessoas, como o Giacomo Pirazzoli, a Maria Gil, o Fábio Cipriano e Paula Saqueta, que são as pessoas que, de uma maneira ou de outra, nos possibilitou estar conversando nesse momento. Agora é com o Chico César. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Transa Marieta. Gil, eu confesso, eu estou muito emocionado de estar conversando com você, ouvir e perceber como você engendra o seu pensamento, assim, é algo que me toca profundamente, porque cada vez que você fala, que você pensa, parece que você move coisas dentro da gente, move o mundo para quem é negro, nordestino, artista, pessoa de luta no Brasil, né? Isso é muito tocante. Gil, eu quero fazer uma pergunta aqui que tem a ver com o final dos anos 60 para o começo dos anos 70. Temos muitos artistas transgressores do ponto de vista de sua arte, mas também comportamental, trazendo a negritude e também a questão da sexualidade. Tony Tornado, Miriam Batucada, Maria Alcina, Ney Matogrosso, os tropicalistas em geral, Lula e Lucina, ainda anotei aqui Banda Black Rio, Gerson King Combo, Zicroquetes. Gil, o aparecimento desses artistas ali nesse final dos 60, começo dos 70, isso já era o encontro de lugar de fala e talento, dando um norte à música brasileira? De uma certa forma, sim, um novo norte, né? Propondo um certo viés, um certo desvio em relação a um encaminhamento muito linear, digamos assim, que vinha tendo a música brasileira, uma sucessão de períodos, de movimentos e etc., que se enquadravam numa certa linearidade, num certo aspecto de uma sucessão, uma sucessão naturalmente prevista e recepcionada. Por volta do final dos anos 50, começo dos anos 60, passa a haver no mundo uma nova rebeldia, não é? Um novo desejo de pautar de forma mais atualizada as questões culturais da arte,
das artes em geral, da música, do comportamento, e etc, etc, etc. Aqui no Brasil, as respostas começaram a ser dadas, enfim, as respostas positivas, os acenos de solidariedade a esse movimento internacional, que tinha já programações muito efetivas nos Estados Unidos, começava a ter também na Europa, toda a movimentação dos campos universitários americanos, enfim, das elites estudantis europeias, na França, na Inglaterra, na Alemanha, enfim, isso tudo passava a fazer eco no Brasil. E aqui as respostas começaram a surgir aqui. Esses nomes que você citou, todos eles ligados àquele momento jamais expressivo, jamais efetivo de uma atuação, jamais consciente dessa necessidade de intervenção renovada, eles todos foram influenciados por esses movimentos internacionais. Enfim, a chegada de uma rebeldia nova, alegre e subversiva, como a dos Beatles, por exemplo, ou dos Rolling Stones, ou dos grandes músicos americanos, dos grandes negros americanos, do rhythm and blues americano, enfim, tudo aquilo buscando a solidariedade dos setores brancos já emancipados da civilização americana e europeia. Tudo isso, esse povo respondeu, esse povo aqui no Brasil respondeu, uma resposta muito positiva a isso. Nós aqui precisamos também fazer esse movimento, fazer esse deslocamento. É preciso deslocar, é preciso modernizar, enfim. E aí os exemplos todos na literatura, na poesia, o movimento da poesia concreta, enfim, todos os movimentos intelectuais, literários no Brasil passaram a trabalhar com essa perspectiva de renovação, de inovação, de intervenções renovadas mesmo, intervenções renovadas. E você citou o tropicalismo, do qual eu fiz parte, enfim, tantos outros movimentos, o pessoal das artes plásticas também, não é? Hélio Sica, para dar um exemplo. E foi e tudo que sucedeu, todos que sucederam a eles, como é o seu caso, por exemplo, que ainda era um menino quando nós aparecemos, mas que já foi ali, foi fisgado, enfim, passou a colocar em perspectiva esse mesmo ideário, esse mesmo gosto pela revolução cultural. Obrigado, Gil. Que não seja só cultural, né? Não, mas no caso ali, cada macaco no seu galho, nós na nossa área de atuação como artistas fazíamos o nosso trabalho, como outros tantos faziam. Vocês estavam na frente, né, Gil? Vocês estavam na frente. Ô, Nando, te convoco aí para entrar na conversa. Bom, Gil, querido, é muito bom te rever. Quanto tempo que eu não falo com você. Pois é, verdade. Bom, tem uma pergunta preparada aqui. Na minha bolha, né, de rede social, eu acho que na nossa também, tem sido uma presença frequente aquele vídeo seu muito famoso na ONU com o Kofi Annan. Sempre que eu revejo esse vídeo, uma das reflexões que me chegam é do papel e do lugar do Brasil no mundo. Você sempre foi muito otimista com esse papel, e eu nunca te perguntei se a origem desse otimismo com relação ao Brasil, que também se estende, na verdade, na toda a sua trajetória para o universo da língua portuguesa, tem uma relação com Agostinho da Silva. Mas pouca gente sabe
né, da sua relação com ele. Eu queria te pedir que contasse um pouco isso. Agostinho da Silva, um professor, um intelectual, um português, interessado no processo evolutivo da latinidade, da lusitanidade, enfim, associando de forma muito competente a esse ideário lusitano, iluminista, renascentista, templário e etc., associando a tudo isso às intervenções nas colônias, as intervenções desse lado mais civilizante da intelectualidade europeia ao que se fez, ao que se passou no mundo colonial. O Brasil, as colônias portuguesas em África, enfim. E ele, como pertencente à língua portuguesa, tinha efetivamente um interesse muito maior nessas resultantes do colonialismo no mundo afro-americano, etc., a partir da língua portuguesa. Era o corte que ele fazia mais específico, era o corte propiciado pela língua portuguesa. Então, ele se dedicou muito a tudo que se passou em Moçambique, a tudo que se passou em Angola. Passou um tempo em Moçambique, viveu lá, depois veio para o Brasil. Aqui arregimentou todos aqueles que como ele, sentiam esse pulsar da lusitanidade, no sentido da luz lusitana, aqui entre nós, espalhada aqui, esparramada aqui entre nós. E ele foi para a Bahia, e na Bahia ele fez esse trabalho magnífico de criar um discipulato. Não ficou restrito à Bahia, Salvador. Ele fez isso também em Brasília, onde esteve durante muito tempo, fez isso no Rio de Janeiro, fez isso em vários lugares do Brasil, fez isso para além das fronteiras brasileiras na América do Sul, não é? Se articulando com gente interessante no Uruguai, na Argentina, em outros lugares da América do Sul, e efetivamente com a África, não é? Ele propiciou o surgimento de papéis mais protagonísticos, como o de Pierre Verger, por exemplo, não é? Na Bahia, trabalhando as relações Bahia-África do ponto de vista da religião de origem africana, as religiões afro-baianas, enfim, o conhecimento mais profundo sobre as consequências do tráfico de escravos, a questão do retorno, da importância de um Brasil que se transportou para a África através de escravos libertos, enfim, já no período final da escravidão. Um estudioso desses vários aspectos da influência lusitana na Bahia, no Brasil, na África. E era impossível ignorá-lo, era impossível passar ao largo dessa contribuição dele, porque para alguém como eu, começando a me inserir ali na vida baiana, na discussão sobre a cultura na Bahia e no Brasil e no mundo, era impossível, porque ele era a referência. Quando eu cheguei para começar a atuar nesse campo, todos os que me acolheram já eram, todos eles, digamos assim, pertencentes ao discipulato do Agostinho. E eu me tornei, de uma certa forma, também um discípulo dele. Legal.
Ô, Gil, você me fez agora me lembrar de uma coisa. Eu não vou poder deixar de perguntar, porque tem muito arquiteto ouvindo aqui. E como é que você se lembra da dona Lina Bobardi? Lina Bobardi. Uma dessas grandes expressões do interesse modernizador, neomodernista europeu, não é? Pela vida no Brasil, pela cultura brasileira. Ela pode ser assimilada ao próprio Agostinho. Ela veio para cá como uma intelectual, uma arquiteta, enfim, uma artista, enfim, profundamente interessada em conhecer o Brasil, em conhecer as especificidades, as características próprias de um tropicalismo amplo sentido, né? Lato sensu, enfim, aqui no Brasil. Ela veio para cá, casada com um intelectual também, o Bobardi, não é? Pietro Maria Bardi, que acabou ficando à frente de todo um campo artístico em São Paulo e no resto do Brasil. E ela, na Bahia, fez um trabalho magnífico, um trabalho de novo, criou, como Agostinho, também um corpo de discípulos, de adeptos, enfim, que se dedicaram à defesa do trabalho dela, às articulações de inserção, no sentido da inserção do trabalho dela na vida efetiva, na vida da atuação cultural contemporânea, enfim, ela abrindo espaço para ela fazer os projetos, fazer propor os novos designs, não é? As novas visões de arquitetura, a visão de recuperação da arquitetura portuguesa colonial, enfim, para uma readaptação dela a tempos modernos, com a questão da renovação dos materiais de construção, e etc., etc. Enfim, uma grande designer e uma grande arquiteta e uma grande militante, porque, como eu disse antes, o que fundamentava o trabalho, na origem, o trabalho dela, era esse interesse por essa neomodernização, por esse novo modernismo que implicava tudo, implicava nova arquitetura, nova arte, nova política, novo campo de atitudes existenciais, e era isso, ela era uma revolucionária também. Muito bom. Bem, a gente vai agora começar uma segunda rodada e quem inicia ela é a Djamila. Gil, o seu álbum Realce foi marcante, né, para a cultura brasileira. Enfim, não vou me arriscar a falar artisticamente, porque eu não sou artista, mas a gente se impacta pelo que a gente sente. Mas ele traz ali críticas sociais muito importantes e que acabou influenciando aí uma série de movimentos. Lembro do meu pai, ativista do movimento negro, muito influenciado por esse álbum. E no encarte, né, do álbum você escreve, né, realce uma maneira de dizer à luz geral, denominar o brilho anônimo como um salário mínimo de cintilância a que todos tivessem direito, né, algo belíssimo, que influenciou e de fato denominou aí vários brilhos anônimos naquele momento. Com todas as questões geracionais, outras formas de engajamentos na luta antirracista, como é que você vê esses engajamentos e se você ainda vê essa luta por denominar esses brilhos anônimos? Como é que você entende esses novos engajamentos? Era ali, a proposta ali era isso, era de ali no Realce, era de uma distribuição de renda simbólica, ou distribuição de renda espiritual, ou enfim, que era preciso adotar no Brasil, dizer, ao lado das outras distribuições de rendas em outros campos
mais materiais da vida, era preciso também trabalhar para isso, para uma democratização com distribuição da riqueza cultural ampla, com acesso dessa riqueza cultural àqueles que ironicamente eram apartados dessa fruição, mas eram ironicamente os grandes produtores dessa riqueza cultural. Quer dizer, paradoxalmente eram eles que, embora não fruíssem, né, dessa riqueza, eram os produtores, os grandes produtores dessa riqueza. Eram os grandes produtores dessa característica própria, dessa peculiaridade brasileira, enfim, desse amálgama cultural que se deu, que se dá aqui. E, evidentemente, que isso permanece como uma questão. Esse processo de distribuição e redistribuição de riqueza simbólica é um trabalho permanente. Ele é ao lado da luta pela distribuição da terra, pela melhor distribuição do trabalho, pelas melhores regulações no sentido da distribuição das várias riquezas que nós temos no Brasil. E a riqueza simbólica é fundamental. Quer dizer, num país onde, por exemplo, uma parte significativa da cultura é atribuída aos afrodescendentes, não é? Aos africanos que vieram para cá, com tudo, com sua religião, com sua cultura, com seus ofícios e etc. Enfim, é um absurdo que essa repartição de riqueza não contemple esse setor, não contemple essa fatia importantíssima da população brasileira, até do ponto de vista numérico. É mais da metade da população do Brasil. Enfim, é preciso, portanto, que todo o trabalho que for feito no sentido da produção e distribuição de riqueza leve em consideração esse setor. Prioritariamente, eu até diria, porque é a parcela mais numerosa do público brasileiro e a parcela mais contribuinte para a formação de uma cultura, enfim, uma cultura enraizada, uma cultura de solo, uma cultura que nasce e cresce no chão mesmo, na horizontalidade profunda do solo brasileiro. Quer dizer, é isso que eu acho permanece. Então, há uma necessária herança que seja promovida por nós, os que vêm daquelas épocas, e adotada pelos mais de agora. É o caso do Chico, por exemplo. Chico César aqui é um desses meninos que vão levando avante essa bandeira da produção e distribuição da riqueza cultural, da riqueza simbólica do Brasil. Enfim, e ele agora convocando novas gerações, Exato. novos adeptos, enfim, a entrar nesse trabalho. É isso. Então, continua, não para, não vai parar. Mesmo quando, se for o caso, cheguemos a um momento em que considerar essa distribuição como já feita seria o caso, mesmo aí é preciso não parar, não vai, porque novas riquezas vão sendo produzidas, enfim, e é preciso redistribuí-las todas o tempo todo. Então, não para. Obrigado, Gil. Você falou em cultura enraizada no solo, profundamente enraizada. Eu acho que é uma boa deixa para o Nando. Essa pergunta tem muito a ver com a sequência, né, dessa conversa. Bom, numa das viagens, Gil, que a gente fez a trabalho, a gente foi até Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Teve um momento que a gente encontrou com os mestres tocadores de viola de coxo.
logo depois, quando a gente estava numa cerimônia que marcou o início da execução das obras do Museu do Pantanal. Aí você pegou uma viola de coxo e fez um discurso cantado, uma embolada, um coco, um rap pantaneiro, onde o refrão, a repetição, o recado era: o Brasil não pode ser só uma plantação de soja. Também era uma metáfora. Como é que você vê a resistência dos Brasis? A nossa diversidade cultural, né? Ela é tão forte e ela é tão determinante que é tão determinante da nossa ideia de Brasil, ela pode se transformar numa plantação de soja? Olha, isso é o que, enfim, isso é o que, de uma certa forma, desejam alguns setores importantes da produção da riqueza brasileira no campo da agricultura e etc. Quer dizer, a implantação dos sistemas extensivos e intensivos de produção agrícola no Brasil ameaçam profundamente todo Como é que você campo vê a resistência dessa resistência? Ameaçam, mas é o tal caso, de novo. É preciso... Quando eu peguei a viola de coxo ali para fazer uma exortação, enfim, é preciso que esse tipo de atitude permaneça, que a gente continue chamando a atenção para a necessidade profunda da agricultura familiar no país, agricultura familiar que é ela, os seus hábitats são os lugares onde surgem essas manifestações profundamente da terra, profundamente enraizadas, profundamente autênticas nesse sentido. É aí que está. Quer dizer, é preciso ter... A gente tem que saudar, por um lado, a música sertaneja, o sertanejo universitário, etc., etc., mas temos, ao mesmo tempo, que preservar a possibilidade das culturas orgânicas, culturais, que são feitas. É preciso trabalhar para isso, para preservar as manifestações, trabalhar pela salvaguarda de manifestações importantes que você tem no Nordeste, em Pernambuco, em toda a franja litorânea do Nordeste brasileiro, e na Amazônia, e no sul do Brasil, para não falar da Bahia, enfim, e de Minas, que são lugares onde essas culturas, esses cultivos primitivos, esses cultivos originários já estão identificados e enraizados. Enfim, é preciso dar oportunidade a todo mundo no Brasil. É preciso trazer todas as violas de coxo ao lado das guitarras elétricas. Enfim, é um trabalho permanente de vivificação. Os saberes originários, não é? Ao lado dos novos saberes, propriamente tecnológicos, científicos e etc. Como a soja utiliza hoje de uma forma muito, muito importante no Brasil, todo o cultivo da soja ali nessa franja oeste do Brasil. É muito importante, mas é importantíssimo também tudo aquilo que vem da herança dos velhos, dos antigos, enfim, dos índios e dos negros de origem africana, na perspectiva de suas origens, enfim, não só do desdobramento evolucionista, desenvolvimentista do que eles passaram a ser, mas a partir do que eles continuaram sendo nas suas origens. É preciso preservar, é preciso salvaguarda dessas manifestações originárias. Porque é tudo, porque não existe futuro sem passado, né?
Ô, Gil, você parece que segue bem aquela convocatória do poeta, né, que o artista tem que estar onde o povo está, né? O ministro também, pelo visto, né? O arquiteto Ryotaki me contou uma vez que ele estava em Heliópolis e foi o presidente Lula. O problema do presidente Lula, no alto da sua boa relação com o povo, mas ele levou você também. Você estava lá, daí o Rui me falou que só você, o pessoal queria ficar com você mesmo. Você que foi o show da presença em Heliópolis, né? Mas essa é uma outra história. Eu queria também agora convocar a Keina para fazer a sua segunda rodada, Keina, por favor. Gil, a minha pergunta tem uma relação biográfica grande também, mas tem um caráter de leve filosófico, porque quando eu assumo aqui o MAN como diretora artística, entrou em contato comigo várias pessoas, e o MAN do Rio de Janeiro tem essa potência arquitetônica que, né, o Abílio até falou, tem vários arquitetos observando, assistindo e vendo, mas não só como primeira mulher, mas também primeira mulher negra assumindo um cargo desses no campo da arte. E Fabiana Lopes, uma curadora que eu respeito muito, veio para mim e me agradeceu por imaginar a possibilidade de estar nesse lugar. E aí, dentro disso, dentro dessa imaginação, me veio um caráter fortíssimo dos meus pais, incluindo também a influência que você tem, que sempre foi falado para mim, que você sempre se responsabilizou pela influência que você dá. Você tem uma presença que influencia e que você entende essa influência. E aí, daí, eu queria fazer uma pergunta em relação ao tempo. Não literalmente sobre a relação linear do passado e do futuro, mas o tempo em curva. Eu até escrevi aqui para não me estender muito, né, que o tempo em curva, não uma inteligência eurocentrada, mas uma inteligência afrodiaspórica, uma inteligência de deslocamento de território, de tempo e espaço, como um desdobramento total da linearidade. É possível que o futuro influencie o passado? Tempo, espaço, navegando todos os sentidos, em todas as direções. Enfim, essas novas instâncias de conhecimento sobre a existência da matéria, que coisas como a mecânica quântica possibilita, enfim, toda essa coisa, esses deslocamentos. Eu estava lendo hoje as notícias sobre os buracos negros, enfim, e o significado deles, enfim, essas dimensões em que o presente significa uma concentração do passado e o futuro promete uma nova concentração desse presente. Enfim, essas configurações de adensamento e esgarçamento da matéria, enfim, que vão e que vai, esse deslocamento que vai se dando no tempo e espaço. Tudo isso é como deve ser mesmo, não tem muito como fugir. É assim mesmo que será. Uma das tarefas básicas da humanidade, se não a principal, é expandir a sua consciência, expandir a existência dessa dimensão consciente, de ser consciente, senciente, para todo o universo. É fertilizar as estrelas todas com consciência e referências da imensidão
das individualidades, as individualidades como novas partículas subatômicas que vão se distribuindo por aí ao longo do universo todo. Essa é uma das tarefas da humanidade. E a tarefa principal é fazer isso, primeiramente, aqui na própria Terra, não é? Harmonizando as relações entre os homens, harmonizando o máximo possível as relações entre os homens e a natureza, entre os homens e os outros animais, entre os homens e todos os seres inanimados. É essa adoção de uma visão do ser como condição permeante de todo esse campo, de toda essa vida da existência em todos os sentidos. Eu só sei pensar dessa forma. Não, eu fui levado a pensar assim e não consigo pensar de outra maneira. Então, todo o meu apreço, toda a minha adesão aos conhecimentos proporcionados pela sabedoria ancestral, todos os conhecimentos possibilitados pela dúvida científica, enfim, e as novas fronteiras, as novas descobertas, tudo isso se entrelaça no campo dos meus interesses e faz com que o meu interesse seja sempre assim, sempre esse, no sentido de um deslocamento permanente. Eu acredito que o homem ainda pode se tornar, o ser humano ainda pode se tornar uma grande presença difundida, esparramada pelo universo inteiro. Ainda acredito nisso. Aí é preciso promover esse esparramamento primeiro aqui, na própria Terra, entre os próprios homens, né? entre os homens e a natureza, entre os homens e os animais, entre os homens e as pedras do caminho. No caminho. Você me fez lembrar do Caetano, que há muito tempo atrás, muito mesmo, alguns de vocês acho que nem tinham nascido. Perguntaram para ele se o Brasil ia dar certo, né? Ele falou: tenho certeza que o Brasil vai dar certo, porque eu quero que dê certo. É isso. Ô Chico, eu convoco você agora para você finalizar a segunda rodada, por favor. Gil, em novembro de 1985, ou seja, há quase 35 anos, você comemorou 20 anos de carreira aqui em São Paulo com o projeto 20 Anos Luz. Shows, né, reunindo grandes nomes da música brasileira, que iam de Luiz Gonzaga a Titãs, debates no auditório da Folha de São Paulo, filmes, exposição também, né? E o Ali Salomão, grande, o Ali saudoso, que fez a supervisão geral do projeto, em texto escrito na ocasião, define sua trajetória até ali como amargor e, sobretudo, doçura. A trajetória e a obra, né? Agora você já tem 55 anos de carreira. O que prevalece, Gil? A doçura ainda? Algum travo do amargor? O que temos? As duas coisas, o tempo todo. Como é que vai se livrar do doce e do amargo? Não tem como. Não tem. A vida é, enfim, amarga que nem jiló. Ao mesmo tempo. Meu apelido em casa é Giló. É como sou tratado por vários da minha família, vários membros da minha família e amigos também. Sou Giló, enfim, tem gente que diz assim, não gosta do amargo do Giló, mas eu gosto. Tem que gostar, tem que estar misturado, tem que estar, enfim, o paladar tem que estar aberto, sensível a tudo. O amargo é uma das classificações da
da, 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 da química, digamos assim, mais abrangente, o amargo é o grande remédio, é o grande curador, é a grande substância curativa. O doce é o que propicia o prazer, o desfrute, e etc., mas é o amargo que cura. Então, na vida, você vai equilibrando essas duas coisas, o doce e o amargo, o tempo todo, em todos os sentidos. No sentido, desde o sentido propriamente material, físico, a que me referi há pouco, até o da alma, do espírito, da mentalidade. A mentalidade tem que flutuar no mar cujas ondas são feitas de amargor e doçura, como diria o Ali, não é? Isso. E vou lhe dizer mais, Chico, não é uma questão minha, não. Isso é para todo mundo. Isso vale. Isso é uma dessas coisas que a gente ameaça considerar como universais. Essas coisas universais. Enfim, a gente ousa achar que elas são universais, que elas transcendem o nosso próprio campo de percepção. Elas não só são percebidas por mim ou por você, mas são percebidas por todo o existencial, por todo o campo. Onde haja consciência, onde haja até projeto, pré-consciência, aí estará sempre essa coisa. Essa janela estará sempre aberta. Sim. Sim. Bem, Gil, o Nando tem uma pergunta para você que tem a ver com as suas coisas. Vamos lá. E aí? Diga aí, Gil. Nando. Recentemente a Maria me procurou pedindo para eu atender uma pessoa que estava organizando seu arquivo. E aí me pediu informação sobre as nossas ações no campo do patrimônio cultural no período que você era ministro. Eu fiquei muito contente sabendo, né, que você está organizando essa documentação, né? Você foi, e será uma referência dos nossos tempos, né? O seu arquivo tem uma dimensão de interesse público. A pergunta é: qual que é a sua intenção? O que você pretende fazer com esse material, que é um material tão rico? Olha, eu acho que é meio inevitável que esse material todo acabe na nuvem, não é? Na nuvem. Porque é para onde as coisas estão indo, quer dizer, as várias materialidades estão se encaminhando para essa dimensão mais etérea, não é? Para esse campo mais amplo dos nano-objetos, né? Das nanodimensões, das dimensões mínimas, infinitesimais. Então, eu acho que não tem muito jeito. Ainda que a gente possa pensar num arquivo físico, enfim, com documentos, com papéis, com objetos, com coisas assim, com livros, com fontes para consultas disso, daquilo outro. O que, na verdade, provavelmente vai acontecer é que tudo isso vai acabar se tornando uma fumaça, né? Vai indo para a nuvem, né? Vai ficando... Enfim, é meio inevitável. Então, eu não tenho nem mesmo como mais avaliar o dimensionamento desse arquivo, quer dizer, como é, que dimensões ele tem,
de que é que ele é feito de uma fragmentação absurda de tantas coisas, não é? Tantas partículas em suspensão, né? E por isso que ele é tão legal, né? Por isso que ele é tão importante, né? Porque ele é muito amplo, né? Mas ao mesmo tempo ele é menos menos objeto dessa visão organizativa, não é? Essa visão orgânica, de formação de um organismo. É para lá disso, é gaseificado, né? E não é à toa que a palavra nuvem hoje já significa, entre outras coisas, o não lugar do armazenamento de tudo, né? Já é um não lugar. Esse arquivo meu não está em lugar nenhum mais. Ele está por aí. Está na cabeça das pessoas, está nos mecanismos que as pessoas acionam na busca de conhecimento, na busca de recuperação de história, na busca de recuperação de memória, enfim. Está na nuvem, já. Meu arquivo está na nuvem. Meu acervo está na nuvem. Eu estou enganado ou estamos vendo nascer uma nova canção? Uma nova letra? Ai, vocês. Gil, a sua querida filha Maria, Gil, ela combinou com Maria, citadíssima aqui hoje, né? Citadíssima, importante aqui na nossa encontro. A gente falou que não ia te desgastar muito. Ela que é uma das que trabalham mais na Berlinda, né? Ela não, Maria não, é um dos poucos que não veio para o proscênio, né? Ela não veio para sem ela tá essas pessoas o mundo não funciona, né? O mundo não funciona. Não funciona. Ela Mas a gente está chegando ao fim e temos uma última pergunta que vem da Djamila e seria o nosso encerramento. Ô, Dija, que vai me dar o prazer de ouvir a voz dela, que é uma coisa mais deliciosa que existe. Ai, que honra ouvir isso. Gil, a voz, quando você fala e a gente ouve, o circuito fecha. Eu não vou dormir hoje. Não durma, não. Não vou. Sonhe acordada. Irei, com certeza. Que lindo. E você disse uma coisa muito bonita, né, dessa questão de não existe futuro sem passado. E eu lembro que eu li um post um tempo atrás do Rafael Dragô, que ele estava relatando uma conversa que ele teve com você, que ele estava reclamando dos retrocessos do Brasil todo, e você foi e deu uma resposta para ele, que você disse assim: o Brasil piora, mas as coisas estão piorando e melhorando ao mesmo tempo. Esses dois movimentos convivem, dialogam o tempo todo. O Brasil piora e melhora constantemente. Eu achei muito interessante, porque partindo até de uma perspectiva do candomblé, né, quando a gente vê o xirê, né, o mais velho vai encontrar o mais novo. Então, sempre olhar esses movimentos, né, passado, presente, futuro, passado. A gente sabe que o Brasil está piorando em várias coisas. Nessa perspectiva, a gente está vendo. Então, nesse sentido, para a gente terminar um pouco com otimismo, no que o Brasil melhora, já que isso são dois movimentos, né, de uma mesma coisa? Para fazer uma provocação irônica, quer dizer, ele melhora na medida em que os que querem que ele piore já estão atuando. Dialético. Portanto, já estão, de alguma forma, criando espaço para que venham os que querem a sua melhora, não é? Então, é um pouco isso. O melhorar começa quando o pior se instaura. O melhor começa ali,
Na hora que a gente achou que o pior chegou, aí começou a melhorar. Começou a melhorar, primeiro por isso, porque já estão ocupando o espaço aqueles que querem o pior, mas também porque já estão sendo chamados à responsabilidade, chamados à ação, à atuação aqueles que querem o melhor. Maravilha. Então não tem escapatória. O justo meio está na igual possibilidade dos extremos. Eu não tenho mais espaço onde anotar, Gil. Lindo demais, maravilhoso. Obrigada, Gil. Obrigado a vocês, imagina. Gil, é uma alegria muito grande a gente ter falado com você. A gente combinou com a Maria 18h15, então vamos cumprir. Falta um minuto. Começa com falta um minuto. A gente tem um montão de outras perguntas aqui que a gente trouxe. A gente vai ficar aqui conversando entre nós depois de sair. Que bom, a partir disso, está convidado a ficar, se quiser, não atrapalha. Se eu puder, vou ali saber da Maria se a minha agenda pode me liberar. E eu fico aqui escutando vocês, que é uma coisa que eu senti falta. Seria uma alegria. Vocês também, como a gente usa, para usar uma expressão meio démodé, tecendo considerações sobre todas essas coisas. Tricotando. Não é interessante tecer considerações? É exatamente isso que a gente gostaria de fazer agora. E você está super convidado a ficar, já não precisa falar uma palavra. Se quiser ficar aqui olhando para o nosso rostinho, eu só preciso falar para você, antes que minha mãe fique brava comigo, é que minha mãe na Itália manda um beijo muito grande para você. E onde ela está lá? Ela, porque eu sou de lá. Então minha mãe falou. E meus irmãos todos estão lá. E há 7 anos que você veio. 7 anos que eu vim para cá. Hoje é aniversário do meu pai, inclusive. Eles estão todo mundo reunido. Aonde? Em Milão. Em Milão. Eles estão lá. Na verdade, é interior de Milão. Chama Varese. Eles estão lá. Tá uma noite de outono linda. E eles estão vendo a gente lá 10 da noite. Estão vendo a gente. Eu queria mandar um beijo para minha mãe e para meu pai. Com você, que mandam para você. Um beijo para eles. Bom, Gil, dá um tchau para a gente, então, se você for sair mesmo. Eu vou sair para saber se eu posso sair. Eu devo sair ou se eu posso ficar. Eu vou ali, de qualquer maneira eu ainda volto para dizer se eu sair mesmo ou se jóia. Tá jóia. Daí, daqui a pouco eu volto. Por favor, fica à vontade. Não vou nem fechar, deixa aí aberto. Tá jóia, deixa a minha casinha aí reservada. Tá jóia, estamos aqui. Gente, o Ataque de assim, eu estou num momento emocionalmente não muito estável. Vou tentar segurar aqui meu entusiasmo. Não sabemos se o Gil vai participar da nossa segunda parte, mas eu sei que, Djamila, você não vai poder ficar com a gente para a segunda parte, a menos que não tenha mudado. Eu sei que você teve um imprevisto, que você vai precisar sair, mas, enfim, eu queria saber se você quiser ficar também. Não, eu adoraria ficar, mas de fato eu tenho que dar aula e, enfim, eu me comprometi. Por isso eu queria te agradecer. Eu queria te agradecer pela participação. Não sei se o Gil ainda volta, mas eu gostaria que, se você tivesse tempo, esses 3 minutos, se você quiser fazer uma Mas eu posso 5 minutinhos, vamos conversar. Dá para segurar aí. Ótimo. Vamos embora. Perfeito. Então, aproveita para fazer um balanço da nossa conversa. Foi tudo muito lindo, né? É gostoso escutar, né? Quando o Gil falou que sentiu falta da gente falar, eu entendo, mas é bom escutar também, né? A gente está sempre num lugar, muitas vezes, de falar, e é bom aprender, né, com quem tem tanta história, com quem traz, né, tantas experiências, tanta genialidade. Ficar nesse lugar de escuta, de aprendiz, foi muito interessante para mim. É um lugar que eu gosto de ficar, né? Sobretudo com essa oportunidade riquíssima de beber nessa fonte que é Gilberto Gil. Então, achei que foi uma conversa
incrível, mas, sobretudo, aprendi bastante, né? Também nas perguntas que foram feitas. Foi um lugar... Gosto desse lugar de aprendiz. É uma experiência bem, bem interessante. Lugar de fala, lugar de escuta, né? É isso. Tá aí, Gil. A gente achou que você já tinha saído. Você já Saída! Estava ali escutando. O professor ficou escondido na salinha. Ai. Para ver se os alunos estavam comportados. Estava comportado. Fui lá na sala para saber E da Flora se eu ainda tinha mais um tempo. Aí ela estava falando com Maria, coincidentemente, ela estava falando com Maria. Maria disse, pode ficar mais 15 minutos. Olha aí. Mas, Gil, você está parecendo aquele jogador da seleção brasileira que, acabando o jogo, ele explicou um lance. Ele falou, fingi que fui, mas não fui, acabei fundo. E eu lembrei aqui de uma música que Martinho da Vila canta. Não sei se vou, não sei se fico. Se fico aqui, se fico lá. Se estou lá, tenho que vir. Se estou aqui, tenho que voltar. Não sei se vou. Muito boa essa música, né? Tudo a ver. Delícia. Grande Muito lembrança. Mas então, falem mais um pouquinho. perfeito, vamos continuar então. Estamos aqui. Sabe que uma das questões que foi colocada, o Chico César foi lá para o final dos anos 60, início dos anos 70, e tem aquela famosa passeata que você participou contra a guitarra elétrica e tal. Logo a seguir, quase ao mesmo tempo, você subiu no palco com os Mutantes e estava lá a guitarra elétrica. As pessoas acham que é contradição. Eu não acho contradição nenhuma, porque eu acho que depende de quem é o inimigo, né? Que a gente fala depende de quem. Eu queria, sei lá, você acabou a entrevista, mas você pode falar assim nos bastidores, o que aconteceu? Eu me referindo sempre àquele episódio como uma dessas estripulias do amor, do afeto, não é? Aquela passeata foi organizada, na verdade, estimulada pelo pessoal da direção da Record, que tinha naquela época os programas da Elis Regina, Fino da Bossa, né? E do Roberto Carlos, a Jovem Guarda. E estimulava muito a disputa entre eles, entre os dois campos, entre os significados contrastantes de um e do outro, e etc, etc. E Elis foi para a Europa de férias, ficou mais ou menos um mês lá. Quando ela voltou, ela tinha perdido uma boa parte da audiência para o Roberto Carlos. A presença dela, a presença do Roberto tinha crescido naquele mês um pouco mais do que a presença da Elis. E, por outras razões, também ela foi convencida de que deveria fazer uma defesa mais direta, assim, da tradição, das tradições brasileiras, da coisa brasileira, enfim, isso tudo desembocava numa anti-guitarra elétrica qualquer. que seria uma passeata que organizaram para ela, enfim. E eu falei de peça pregada pelas coisas pelo afeto, porque eu tinha loucura por ela. Enfim, era completamente apaixonado por ela e além disso muito submisso mesmo a uma força de autoridade que ela tinha, que ela exercia com muito garbo, não só sobre mim, mas sobre outros também, como Milton Nascimento. E era tipo assim, ela batia e a gente entendeu? Ela batia na mesa, a gente mexia o rabo. Era aquela coisa. Então, ela chegou uns dias antes, enfim, daquela história lá, disse assim, vai ter uma passeata contra a guitarra elétrica.
Eu disse, mas contra a guitarra elétrica? Né? Vai ter uma passeata pelas tradições, pela coisa da música brasileira, a tradição e tudo mais. Então, aí você vai. Eu disse, pronto. Foi. Por isso fui por ela. Tenho reiteradamente dito, fui por causa dela. Primeiro porque eu achava que aquilo tudo não tinha nenhuma virulência maior. Aquilo era um capricho, um negócio. Ela era caprichosa, tinha a ver muito com aquela personalidade caprichosa que ela tinha, e achei que aquilo não ia fazer propriamente mal a ninguém, mas ia fazer bem a ela. Enfim, ela estava naquele processo de recuperação do prestígio dentro da emissora, aquelas coisas todas. Enfim, eu fui à passeata por causa dela. Uma história de amor. Fui mesmo alienadamente. E não deixou de usar a guitarra elétrica, né? Como a Bíblia falou, uma semana depois eu estava lá com a Muito bom. Gil, a gente vai te deixar nesse lugar da escuta um pouquinho para você aproveitar a participação dessas pessoas que estão aqui. Eu queria puxar para vocês, nossas convidadas e convidados, um assunto que para mim ficou muito marcado, e então eu vou ser prepotente e puxar, porque eu queria muito ouvir o ponto de vista de vocês, a partir dessa noção da cultura orgânica que o Gil trouxe, dessa cultura feita no chão, horizontalmente, da cultura cultivada na terra pelas pessoas, né, e feitas junto. Né? Eu penso aqui, a gente tem Keina, Djamila, Chico, Nando, todas as pessoas que atuam em diferentes lugares do circuito cultural, mas essa é uma informação, uma visão sobre cultura que eu gostaria que vocês, de repente, refletissem em cima a partir do lugar que vocês ocupam e em cima do que o Gil trouxe. E eu deixo aberto o microfone para quem quiser falar por primeiro, deixando aquele silêncio constrangedor. Comecemos por Djamila, porque Djamila vai precisar sair. Não, começar com o Chico. Quero te ouvir, Chico. Começa com você, para eu te ouvir. Ah, é? Não, acho que nós não podemos esquecer que nós estamos conversando virtualmente agora porque estamos vivendo uma pandemia, essa pandemia do coronavírus, certo? Muito se fala, vamos, quando voltar ao normal, né? E não, a gente não pode voltar ao normal, né? Nós temos que mudar, porque muito do que causa, do que provocou essa pandemia tem a ver com o nosso modus operandi, como é que a gente estava vivendo, né? Que gerou isso. Tem uma coisa que eu digo, que acho que é um pouco radical, é que o Brasil ele em si é uma pandemia para negros, mulheres, LGBTQs, indígenas, desde o começo. A forma como o Brasil foi feito, a geração de riqueza, né? Mas, trazendo isso para um lugar comum da sociedade mundial, né? Eu acho que a pandemia é consequência da nossa relação com a natureza, né? Das monoculturas, da relação do homem com os animais, né? A gente está vivendo um momento de queima-se a Amazônia, queima-se o Pantanal. Então, a gente não pode voltar ao normal. É preciso criar algo novo a partir de nós mesmos, das nossas relações domésticas, do cotidiano. Né? Gil diz aqui, né, que a gente continue chamando a atenção para a importância da agricultura familiar. Né? Acho que isso implica, quer dizer, uma agricultura familiar, são muitas famílias, são muitas possibilidades de produção. Né? Então, é um caminho que nós precisamos ter com relação a tudo. Né? A agricultura em si, as relações amorosas, afetivas, né? As relações de classe, né? Que tem a ver também com a consciência racial, né? Com a presença né? Então, assim, acho que foi muito proveitoso esse encontro, nos encontrarmos, Djamila, Keina, Nando, né? Fiquei realmente contente. Saio daqui estimulado a provocar, a viver a busca
de novas normalidades. Não quero voltar, eu quero ir para frente. Em cima disso, Chico, você está falando, e pegando ainda a provocação do Giovanni, eu penso muito numa relação que, para uma eurocentralidade, a relação orgânica tem muita novidade. Mas quando a gente pensa no caráter brasileiro, indígena, afrodiaspórico, isso é velho, isso é tradicional. Né? A inteligência de desenvolver coisas juntas é uma coisa que a gente é um resgate. Né? É necessário anos de pesquisa dentro da matemática para se descobrir que o quântico já está em muitos caráteres indígenas e afrocentrados. A gente está aqui quando o Gil falou da nuvem, e o termo que a gente usa é que a gente vai baixar o conteúdo, a gente baixa o conteúdo. Esse termo de baixar a gente já usa em intelectualidade candomblessista já há muito tempo. A gente vai baixar, a gente pode cantar, a gente canta para subir. Para subir e para descer. É algo, assim, muito... de uma certa forma, a gente já está muito esperta para isso. Nossa sociedade está muito esperta e a gente tem que despertar na percepção desses limites que existem dentro de uma cultura que eu, de forma alguma, estou falando que tem que jogar fora. Não, tem limites. A gente nomeia esses limites e percebe que eles podem estar expandidos nesse sentido. Porque já existe. E é uma alegria... E é uma alegria ouvir a diretora artística do Mundo do Rio de Janeiro dizer isso, né? Que vamos combinar que talvez seja uma primeira vez. Não, e tem um fatorzinho básico intelectual aqui, que a gente está num computador. Se a gente pensar afrodiasporicamente, a gente está se comunicando com Ogum e Exu. A gente está no caminho da tecnologia, abrindo comunicação entre vários corpos que estão longe. Isso aqui é um ritual. Só que a gente chama de Zoom, de YouTube, por conta de necessidades de limites. Mas conectar a pessoas que estão longe de várias formas e vê-las, e ver essa manifestação nossa aqui, pode estar sendo vista em várias intelectualidades, de forma diferente. Né? É nesse lugar que eu vejo que a cultura, que aí trazendo o termo, né, a cultura orgânica, já existe. A gente precisa ler, aprender a ler. E muitas vezes essa leitura não é mais que os nossos olhos. Né? Muito bom. Gostei muito. Nando. Não muito bom, muito bom, do Chico. Maravilhoso. Essa fala do Gil, dizendo que as coisas começam a melhorar quando a gente está tendo o pior. Né? E essa questão que você coloca aqui, né, desse aprendizado que é coletivo numa conversa, que inclusive só acontece por conta da pandemia. Jamais a gente estaria fazendo essa conversa nesses moldes se não fosse a pandemia. A Djamila acho que quer falar alguma coisa. Não, achei belíssimo o que a Keina disse, e de fato a gente tem uma desconexão, né? A gente vê muitas coisas desconectadas, né? Ontem eu estava fazendo uma live com Maurício Iocana, né? E ele também está junto lá com os povos Yanomamis, fazendo a luta dos povos Yanomamis. Outro dia eu fiz uma conversa com o Krenak, e essa visão, né, de não se pensar desconectado da natureza, né? Acho que a gente precisa olhar para essa visão da conexão, né, de como estamos ligados, como ele falou ontem, o Maurício, é o espírito da montanha, e a gente tem que pensar o equilíbrio, essa conexão. E se a gente vai olhar isso que a Keina trouxe, pela perspectiva das religiões de matriz africana, também tem essa similaridade de pensar essa conexão, né? A Iemanjá não é a rainha do mar, ela é o mar, né? O Xum não é a dona, ela é a cachoeira. Então, acho que esse olhar mesmo para essa perspectiva de descolonizar, né, os nossos saberes, os nossos olhos, e perceber que nós estamos todos e todas conectados. E nesse sentido, eu estou muito num lugar, de novo, de aprendiz. A gente acabou de lançar um livro, já que pode fazer o jabá, chamado Mulheres Quilombolas, pelo selo que eu coordeno, chamado Mulheres Quilombolas. Então, são 18 mulheres quilombolas de quilombos de todas as regiões do Brasil. E quando eu fui editar aquele livro, foi um processo de aprendizado para mim, mesmo eu sendo uma pessoa que parte aí de muitos
pressupostos decoloniais, esse aprendizado mesmo, né? De falar de sustentabilidade, de falar de comunidade, e o quanto que é importante visibilizar, né, esses saberes, porque eles nos promovem essa conexão, né? Ou mostram para a gente que nós não estamos desconectados, né? Só é um modo de ver dessa maneira. Muito legal, Djamila. Gostaria de ver se o Nando gostaria de contribuir também. Eu fiquei pensando aqui o quanto, né, essa concepção, né, que a gente tem de multiculturalidade e esse desafio, né, de ter um país que, por um lado, a gente vive em cidade e, por outro lado, a gente tem comunidades autóctones e isoladas. E esse campo cultural que, de uma certa maneira, a gente desenvolveu de pensamento, de reflexão sobre a multiculturalidade do país, ela não se refletir no campo político. Mas eu não estou falando de agora. Eu estou falando mesmo de uma desassociação que é histórica. A gente tem uma ideia de construção de um projeto único. E, na verdade, assim, é muito difícil, talvez impossível, um projeto único. Talvez o projeto único, o projeto homogêneo, seja o projeto que incorpora esses diferentes projetos, né? E quanto a gente tem essa distância, esse distanciamento entre um pensamento e, na verdade, uma prática. Nando, a propósito disso, eu lembrei agora, enquanto você falava, do projeto do Gil, né, dos pontos de cultura, que me parece que tem um pensamento justamente nessa direção, na descentralização dos eixos de poder, da construção de uma rede interconectada de microprodutores de culturas, né, que articulados entre si conseguem de uma outra forma dar conta dessa efervescência cultural que está na sociedade. Eu sou um admirador enorme do projeto e, enfim, era uma das minhas perguntas para o Gil. Não sei se, Gil, depois de tudo que foi dito, você gostaria de comentar um pouco sobre essa cultura orgânica? Senão a gente segue conversando e você não escuta. Entende? Deixa Nando falar dos pontos de cultura. Então, Nando, simbora. Eu acho que os pontos de cultura foram, sem dúvida nenhuma, no âmbito do Ministério, uma das ações mais importantes e estruturadoras desse pensamento multicultural, né? O problema é que isso, né, o que eu quis dizer é que isso ainda é muito pouco sob o ponto de vista da experiência diante, né, da dimensão do problema que a gente vive. Se a gente tiver de dizer, olha, que exemplo enfrentou no campo da elaboração de política pública uma necessidade de repensar o papel do Estado, né, como fomentador né, dos processos culturais e pensar no Estado também brasileiro, não centralizado, mas descentralizado, pensar na autonomia das comunidades, autonomia das manifestações. Os pontos de cultura foram uma resposta institucionalizada para isso, né? O triste é que a gente tem poucos exemplos além dos pontos de cultura, né? É um pouco essa aí a minha reflexão. Deixa eu lembrar uma coisa que vai um pouco para o Giovanni, a questão da Itália dele. Uma das repercussões mais importantes que os pontos de cultura tiveram foi a adoção do processo, a adoção do projeto pela administração do Lazio, na Itália. Eles nos convidaram, a mim e outros representantes do Ministério na ocasião, para irmos lá subsidiá-los com o design, com a ideia básica do projeto, porque eles entendiam que também ali na Itália, especialmente no caso a região do Lácio, eles precisavam estabelecer essa relação nova entre o Estado, né, a administração pública
e as comunidades e a sociedade. Eles precisavam de instrumentos do tipo ponto de cultura para poder estimular essa nova dinâmica. E eles propuseram, eu não sei até que ponto foram bem-sucedidos, mas eles propuseram a instalação de 60 pontos de cultura na Itália, naquela ocasião. Da mesma maneira, no Japão também, uma certa micro-região do Japão entendeu a importância dessa visão mais pulverizada da vida cultural e a necessidade de elementos que articulassem essa pulverização. Até mesmo nos Estados Unidos, eles tiveram vontade, em algumas regiões, de implantar projetos, porque é por essa razão que o Luiz Fernando falou. Quer dizer, é natural que se queira, não é? Uma ideia de incorporação maior, de inclusão maior de todos, né? No fazer das coisas, no fruir das coisas. Enfim, o ponto de cultura dava essa possibilidade de fruição, não é? Ferramental, acesso a ferramentas e, com as ferramentas, construção de novos artefatos culturais, enfim, que pudessem ser distribuídos de novo, redistribuídos, dar um retorno para as comunidades, para as populações. Foi um projeto nesse sentido, um projeto que extrapolava a própria dimensão do Brasil. Era uma coisa que era um instrumento civilizatório, compreendido como tal, importante, que foi adotado também no norte da África, na Argélia, na Tunísia, chegaram e na América do Sul também, né? Vários países também na América do Sul. Colômbia. Beleza, Gil. Esse é o tempo que a gente tinha um ministro da cultura. Hoje sequer temos um ministério da cultura. E essas interrupções, Gil, elas doem na gente. Você falando, né, sobre os pontos de cultura, eu lembro do Mário de Andrade, aqui em São Paulo, no Departamento de Cultura, que mandou tirar os bancos de um ônibus, colocou prateleiras, encheu de livros, e esse ônibus ia estacionar nas praças da periferia da cidade, né? Foi copiado por a cidade de Paris. Então, você está aí aliado, né? Também um mulato, né? O nosso querido Mário de Andrade, que foi um fundador não, mas que escreveu a carta de fundação do IFAM, onde você esteve tanto tempo, né? E, então, esses links que a gente faz através do tempo, né, pegando um pouco essa coisa que a Kina trouxe, né, do passado e do futuro, né, outro grande... Dessa continuidade que é preciso... Grande maestro. Só que a gente não precisava ter tantas interrupções, Gil. Não, imagino. Agora, não sou mais eu que estou na Berlinda, não. Nesse sentido, eu pensei um pouco no que o Gil falou antes de sair e depois de voltar, do tecer, né? Que o tecer é um assunto, tecer algo, porque quando você tece com mais agulhas, o resultado é muito mais sofisticado, né? Então, quanto mais pontos, e aí disso eu também vou remeter uma relação cultural com os quipos, né? Que são aqueles tecidos que são uma filosofia, uma forma de pensar, que quanto mais nós tem naquela tessitura, mais cultura, mais inteligência, mais coisa carrega, né? Tem uma sofisticação dentro de uma pluralidade ali. Né? Isso é totalmente filosófico e cultural. Pode atingir, obviamente, várias outras tecnologias, mas é uma intelectualidade, é uma tecnologia plural. Claramente. E a ideia do ponto de cultura, ela tem também um pressuposto na origem, que é você enxergar a relação com a cultura num nível muito mais íntimo e cotidiano do que você teria em centros culturais enormes, onde você tem essa relação espetacular com a cultura, do evento cultural, né? O ponto de cultura, ele entende
que as pessoas elas precisam da prática cultural em seu cotidiano e num nível de intimidade, né? Para lhe dar um exemplo interessante sobre essa conceituação, esse conceito mais exigente do ponto de cultura, teve um ponto em Brasília tinha um ponto de cultura que era no açougue. Você se lembra disso, Nando? Claro. Era um açougueiro de Brasília que gostava de livros. Ele gostava de livros, então ele fez dali um ponto de cultura e junto com o quilo da carne ele dava um livro para o freguês. Um outro ponto de cultura foi instalado no Lixão, na Paraíba, lá na terra do Chico César. Um lixão daqueles. Os catadores de lixo dali daquele lixão, eles se constituíram como ponto de cultura. O Ministério foi lá, institucionalizou aquilo, ferramentou aquilo da maneira que pôde, criou, e eles foram levados a fazer uma pequena sedezinha do ponto de cultura. Aquilo ali, o lixão. Maravilhoso. E acho, né, que a diferença, né, isso até foi um pouco incompreendido. Acho que pelos governos, né, e pela classe artística também. Não é algo que você vai levar, porque sempre se tem essa ideia, vamos levar, não, vamos reconhecer o que tem e empoderar. Perfeito. Né? Perfeito. Então, depois até para prestar contas, isso foi difícil, né? Eu fui gestor inspirado em Gil, lá na Paraíba, depois, né? E para os governos, como assim a gente não vai levar, a gente não vai fazer? Não precisa fazer, já tem. Vamos só fortalecer. E eu estava aqui viajando, e se a gente tivesse pontos de esportes, pontos de agricultura, pontos de tecnologia, seria um modelo lindo de governo, uma utopia, né? Mas de reconhecer, né, aqueles saberes, aquela potência, né? Porque a gente olha para esses espaços só pela perspectiva da escassez. Claro que tem uma série de coisas estruturalmente falando, mas a gente não olha pela perspectiva da potência, né? E fixa no lugar da escassez e acha que tem que levar, quando na verdade é reconhecer, né, uma série de potências e de saberes que estão ali presentes. Falou isso, eu lembrei também, eu tive uma experiência curta como gestora na Secretaria de Direitos Humanos, que é secretária adjunta de Direitos Humanos aqui em 2016, em São Paulo, na gestão do Haddad. E aí a gente fez um trabalho de ir até as comunidades, né? Porque as pessoas falavam, bom, as pessoas nem conheciam muitas vezes as políticas da Secretaria de Direitos Humanos. Então a gente pensou a caravana, então a gente ia até os territórios, conversava com as pessoas. Cada território tem características diferentes. A periferia não é uma entidade, né? São várias características. E foi muito interessante ir aos territórios, escutar as pessoas, saber do que elas precisavam ali, levar os serviços. Então, essa perspectiva também da escuta para a política ela é fundamental, né? A gente escutar total. as pessoas têm. Mas é isso. Saber do que elas precisam e saber do que também quem é gestor público precisa, né, para fazer a política, né? São as duas coisas. Essa coisa de conhecer o Brasil, né, conhecer os lugares, né, ter a dimensão, né, dos problemas, a dimensão da diversidade, né? Isso é uma coisa rara, né? A gente acha que sabe, que conhece, e, na verdade, é muito mais amplo, muito mais diverso, né, do que a gente pode imaginar. A gente que teve essa oportunidade, né, de ficar anos viajando e conhecendo bastante o Brasil, sabe que isso... A gente não chegou a conhecer o Brasil, né? Conhecer o lugar que a gente vive é um processo profundo e sem fim. Sem dúvida. Essa ideia, gente, eu vou pedir mil desculpas, eu estou amando, né? Eu não queria sair antes do Gil, né? Nunca na vida. A Larissa vai falar, oxe, saindo antes do mais velho. Mas... eu preciso mesmo, já pedi para atrasar meu próximo compromisso.
E eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade. Gil, que honra. Obrigado, Poder estar Giovanni. com você mais uma vez. Obrigado, Marieta. Obrigado vocês. Gil, se você quiser fazer uma despedida rápida, antes de desligar, só uma palavrinha para a gente mandar embora e aí a gente dá um beijo na Jamila. Jamila, obrigado demais por estar aqui com a gente. Não, vou esperar o Gil. Gil, Tem uma palavrinha. nada a acrescentar, não. O acréscimo virá com a própria vida. A vida acrescenta sempre. Gil, foi uma alegria na minha vida esse dia de hoje, viu? Obrigado. Muito obrigado. Muito Obrigada, feliz. Gil. Muito obrigada, Gil. Vou sair muito da tela. Saia. Beijo. Tchau, obrigado. Gente do céu, que coisa. Jamila, um beijo para você também. Boa aula. Muito obrigado. Obrigada, gente. Adorei a conversa. Beijo, Chico, maravilhoso. Beijo. Um prazer. Foi um prazer. Mesmo que remotamente. Obrigada a todos. Um beijo. Até a Obrigada, próxima. Giovanna. Obrigado, gente. Então, nós que estamos aqui, vamos fazer um fechamentinho rápido. A gente se esticou muito mais do que a gente tinha a esperança com o Gil. A gente pode aproveitar aqui os últimos 10 minutos para a gente fazer um fechamento entre nós. Eu estou assim em êxtase, então não sei, deixa a palavra para vocês. Keina, Chico, Nando, Abílio. Gente, eu adorei quando você falou, Giovanni, que você não estava completamente estável emocionalmente. Porque vem tudo. Não, para mim, né, esse momento aqui, eu só quero agradecer, Marieta, agradecer, Giovanni, agradecer esse convite maravilhoso. Assim, ainda bem que eu estou sentada, porque senão eu já tinha caído. Ou dançado. Né, por trocar com a Jamila, com o Chico, com o Nando. Nossa, porque é muito interessante essa oportunidade que essa tecnologia está dando para a gente, né? A gente está se encontrando aqui e percebendo possibilidades. E conhecendo gente, né? Conhecendo gente cada vez mais. E é isso, eu já anotei um monte de coisas, eu vou querer assistir tudo de novo. Né? Eu tenho que agradecer a esse futuro que sonhou esse momento com a gente, ao passado que construiu esse momento aqui, meus ancestrais e o ancestral que eu serei. Eu tenho uma história já muito boa para contar. Que lindo. Você falou de sentar-se, né? Foi a expressão que o meu filho, né, o Caio, que está nos bastidores aí, eu falei que nós tínhamos convidado o Gil. Daí ele falou assim, então, o dia que ele aceitar, você pede para eu sentar antes, né? Foi a expressão. Muito legal. Foi um prazer muito grande estar aqui e reencontrar o Gil também. Fazia muito tempo que eu não me encontrava. Eu e o Chico, a gente teve essa experiência de trabalhar com ele paralelo, e Gil era esse encantamento o tempo todo, essa capacidade também de ter um pensamento amplo, esse campo de interesses dele é uma coisa muito impressionante, né? Haris, o Gil é um humanista, né? Se expressou dentro da música, mas ele tem uma visão sobre o mundo e uma visão que não se altera, que permanece cada vez mais sendo enriquecida pela experiência dele no mundo, né? A generosidade dele, que me fez o convite para dirigir o IFAM, que é uma instituição muito importante, de uma história tão grande no Brasil, ela acabou mudando a minha vida, me possibilitou ter um olhar sobre o Brasil e ter o desafio também do exercício da política pública, que não me deixou ser igual ao que eu era, né? Eu devo muito isso a ele, foi um prazer muito grande revê-lo. Bom. Não sei se o Chico também Chico. quer fazer. Giovanni, como chama sua mãe, Giovanni? Minha mãe chama Francesca, querido. Francesca, minha xará. Mandar um beijo para ela. Parabéns, Francesca! Aniversário do meu pai, que chama Francesco. Também. Francesca é Francesco. Juro. Só Francesco. Aí pronto. Agradecer a Marieta, né, por essa transa maravilhosa, Giovanni. Prazer.
Keina, te conhecer, te ouvir, que lindeza. Nando, Djamila. Ouvir Gil, a gente sabe que é sempre renovador, né? Maravilhoso e tal. Fiquei eu trabalhava numa loja de discos, né? Quando eu era criança, dos 8 aos 15 anos, vendia discos do Gil lá na minha cidade. Então, conhecer o Gil, depois, antes disso, começar a ir ver os shows dele, e agora bater esse papo aqui, meu coração ficou todo pleno, assim, muito cheio e tal, né? Eu queria encerrar aqui essa minha participação cantando a música que eu fiz para Djamila, celebrando. Eu vou tentar cantar aqui lá, que diz o seguinte: na Jandumã eu encontrei a Djamila, a pretitude empoderada do Brasil, aquele leque, aquele black ali na fila. Porra, moleque, cê tá louco, ela me viu. Cê tá ligado, dou valor a essa mina. Vi Clementina, menininha, no olhar seu. Vi Conceição, Elza Soares, Carolina. Vi minha mãe e minha irmã, eu vi o céu. Já proteja a preta de Djamila, já tenho nem roupa para mala, já sigo na minha admirá-la, já, minha Jamaica de Djamila, o ouro é seu. Aê, Chico! Acabou. Não abri cantando, mas termino cantando. Mas Você que a já gente gravou? vai fazer? Já gravou? Não, eu fiz na pandemia. A pandemia, então... eu dia sim, dia não, faço uma música. Aí um dia desse pintou essa para Djamila e mandei para ela tal. E aí, puxa, celebrar aqui com vocês, cantando, demais, encontrando. Marieta é um nome muito musical, viu? Só para falar. Sempre que a gente pensa em Marieta e pensa no outro Chico, isso é quase castrador, né? Vem o pai, gente, né? eu sou gringo, eu não tenho essas referências todas assim. Para mim, Marieta é Marieta, não lembrava, agora que lembrei da música do Chico. Eu Chico. só penso na Marieta Severo toda vez, aí eu penso, né? É Marieta. Gente, Abílio, eu queria que você fizesse de repente uma sua reflexão final. Eu não tenho, depois de todo esse pessoal, depois da música do Chico, não tenho o que falar. Só agradecer a presença de todos, a possibilidade de estar aqui, né? De ter esse dia especial com vocês. E lembrar que nossa próxima entrevista vai ser com a líder comunitária do Sem Teto, Carmen Silva. Né? Então, dia 26/10. Fiquem ligados que a nossa próxima transa vai ser com a Carmen Silva. Exatamente. Pode finalizar aí. Agora a mesa de entrevistadoras e entrevistadores para ela. Eu vou então pedir para a Helena encerrar a nossa transmissão ao vivo no Facebook e aí a gente se despede na intimidade, pode ser? Tá bom. Tudo ótimo. Só um segundo aqui, produção em família. Beijo para todo mundo do Facebook. Vamos nos desconectar. Gata, se você puder, por favor, desconectar. Tchau. Tá encerrando. Estamos fora, gente. Muito obrigado para vocês. Foi muito legal, né? Foi demais. Gostei muito legal. Eu me segurei para não rolar de rir quando o Caio escreveu morri. E eu...